Os impérios moldaram a história da humanidade, conquistando vastos territórios e unindo diversas culturas sob um único poder. Neste vídeo, vamos explorar os 10 maiores impérios que já existiram, analisando seu auge, extensão territorial e legado cultural. Se você já se perguntou qual império dominou o maior pedaço do mundo ou qual deixou um impacto duradouro, fique ligado até o final para descobrir. Prepare-se para uma viagem no tempo, passando por grandes dinastias, campanhas militares impressionantes e governantes que marcaram suas épocas. Bora lá! No topo da nossa lista temos o Império Britânico. No seu auge, no século XX, ele cobria cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados, um quarto da superfície terrestre. É para ninguém botar defeito. Governado pela coroa britânica, seu domínio se estendia por todos os continentes habitados, com colônias na África, Ásia, Américas e Oceania. A frase "o sol nunca se põe no Império Britânico" descreve bem a sua imensidão. Além do controle militar e político, o Império Britânico também exportou sua língua, cultura e sistema jurídico, que ainda influenciam muitos países hoje em dia. Em segundo lugar, temos o Império Mongol, fundado por Genghis Khan no século XIII. Ele é o segundo maior da história, com aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados no auge de sua expansão. Conhecido por suas campanhas militares rápidas e brutais, o Império unificou grande parte da Ásia e da Europa Oriental. Os caras não estavam de brincadeira. Sob o governo dos Khans foi criado um período de paz e estabilidade conhecido como Pax Mongólica, que facilitou o comércio e a troca cultural ao longo da Rota da Seda, conectando o Oriente ao Ocidente como nunca antes. Em terceiro lugar, chegamos ao Império Russo. Durando do século XVI até o início do século XX, ele se estendeu por mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Governado pelos czares, esse império cresceu incorporando vastas áreas da Europa, Ásia e América do Norte, sendo o maior império contíguo da história. Uma coisa colossal. O Império Russo deixou um impacto cultural e político profundo, influenciando a arquitetura, a literatura e a política global. Seus legados ainda são sentidos na moderna Federação Russa. Em quarto lugar, prepare o seu olé. Entre os séculos XVI e XIX, o Império Espanhol se tornou um dos maiores impérios da era moderna, com mais de 19 milhões de quilômetros quadrados. Exploradores como Cristóvão Colombo e Hernán Cortés levaram a Espanha a dominar vastas regiões das Américas, além de partes da África e Ásia. O Império não só acumulou riquezas imensas através da exploração de recursos naturais, mas também espalhou a língua espanhola e o catolicismo, deixando uma marca cultural indelével em seus territórios, especialmente na América Latina. Em quinto lugar, falemos do Império Otomano. Existindo por mais de 6 séculos, ele governou grandes porções da Europa, Ásia e África, alcançando 5 milhões de quilômetros quadrados no seu auge. Com Constantinopla como sua capital, o Império foi um dos maiores centros culturais, econômicos e militares do mundo. A administração otomana era conhecida por sua tolerância religiosa e étnica relativa, criando uma sociedade diversificada. O legado do Império é particularmente evidente nos Balcãs, no Oriente Médio e no norte da África, onde a influência otomana ainda é sentida. Em sexto lugar, viajamos para o Oriente para conhecer o Império Qing, o último império chinês. Governando do século XVII ao início do século XX, ele abrangia cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. A dinastia Qing foi responsável pela consolidação das fronteiras da China moderna, incorporando territórios que incluem a Mongólia, Tibete e Xinjiang. Sob o governo Qing, a China experimentou uma era de grande crescimento populacional e prosperidade econômica, mas também enfrentou desafios como a interferência estrangeira e revoltas internas, que eventualmente levaram ao seu colapso.
Em sétimo lugar, Bonjour. O Império Francês, especialmente durante o governo de Napoleão Bonaparte, se expandiu rapidamente pela Europa e além, alcançando 13 milhões de quilômetros quadrados no auge. Napoleão dominou grande parte da Europa continental no início do século XIX, levando a reformas sociais e legais que ainda influenciam muitos países. Após a queda de Napoleão, a França continuou a expandir seu império colonial, especialmente na África e Sudeste Asiático, deixando um legado cultural e linguístico em muitos desses países. Em oitavo lugar, voltamos no tempo para conhecer o Califado Omíada. Existindo entre os séculos 7 e 8, ele governou um vasto território que se estendia da Península Ibérica ao oeste da Índia, abrangendo cerca de 11 milhões de quilômetros quadrados. Foi o maior califado islâmico e, sob sua administração, a língua árabe e o Islã se espalharam amplamente, criando uma unificação cultural e religiosa em vastas regiões. O califado também foi responsável por grandes avanços em áreas como ciência, matemática e medicina que se disseminaram pelo mundo. Em nono lugar, chegou a vez de Portugal. O primeiro império global, o Império Português, se estendeu por cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, desde o século XV até o século XX. Exploradores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral lideraram a expansão, estabelecendo rotas comerciais e colônias na África, Ásia e Américas. Portugal estabeleceu um sistema de comércio que conectou diferentes partes do mundo e sua língua, cultura e religião ainda são evidentes em muitas ex-colônias, especialmente no Brasil. E fechando nosso top 10, em décimo lugar temos o Império Aquemênida, também conhecido como Império Persa. Ele foi um dos maiores impérios da antiguidade, abrangendo cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados no auge sob o governo de Dário I no século V a.C. Esse império se estendia desde o Vale do Indo até o norte da Grécia e do Egito. Conhecido por sua administração eficiente e respeito às culturas locais, o Império Persa unificou uma vasta área por meio de uma rede de estradas e sistemas de comunicação, influenciando futuros impérios e civilizações. Esses impérios não apenas controlaram vastas áreas geográficas, mas também deixaram um impacto duradouro no mundo em termos de cultura, política e economia. Suas influências ainda podem ser vistas hoje em diferentes partes do globo. E aí, depois dessa viagem pela história, qual desses impérios te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima!